A Elinálise, a personagem que causa tanta polêmica por aí. A personagem conhecida como a maior pervertida de Mushoku Tensei, no mesmo nível que o pervertido dos judeus. Aquela que mal apareceu, mas os fãs já amam pacas, o que faz as pessoas que não curtem esse tipo de cena ir à loucura dando hate em Mushoku Tensei. Qual é a história da Elinálise e qual é essa maldição dela e seus poderes? Você quer saber disso? Então se liga, eu vou falar isso agora. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder a edição ou lançamento daquele tapa no dedão. Eu tô contando com o seu like aqui para ajudar o vídeo. Vire membro se você puder e me siga nas redes sociais para dar aquela interagida marota e ficar por dentro de tudo que eu postar lá. E agora, bora pro vídeo. Elinálise Dragon Road. Ela é uma aventureira de Rank S e é um ex-membro do grupo em que Paul e Zenith faziam parte, junto de Ghislaine, Talrand e Gissus. Ela é uma bela elfa que usa um escudo e uma estoque como arma. Ela é uma pervertida despreocupada, mas que também tem um ótimo coração de donzela apaixonada quando encontrou o cara certo. A Elinálise foi encontrada há mais de 200 anos atrás, dentro de um cristal mágico em um labirinto por Perúgios, assim como aconteceu com Zenith. Mas depois de ser libertada do cristal, ela não tinha nenhuma memória de quem ela era ou de seu passado. Então após isso ela foi levada para uma cidade de elfos, onde ela poderia recuperar a sua vida e criar uma nova vida lá. E nota que até hoje ela não se lembra o que aconteceu em seu passado. Mas antes de entrar no cristal mágico, o seu passado que ela não se lembra, a Elinálise se chamava Rostelina e ela era uma serva de ninguém mais ninguém menos que o deus demônio Laplace, o próprio deus demônio que prendeu ela naquele cristal por algum motivo antes dele morrer e ela perder a memória. Não sabemos porquê, mas é bem interessante isso. Mas é depois que ela é liberta do cristal que tudo acontece. Por ter sido aprisionada em um cristal mágico, ela foi amaldiçoada e ela precisa fazer atos eróticos vulgo chaco-chaco no buchaco frequentemente, senão ela morreria. E a maldição dela é basicamente acumular o poder mágico dentro dela e os fluidos que os homens soltam após fazer o ato chaco-chaco no buchaco fertilizariam o poder e criariam cristais mágicos e depois eles sairiam dela, assim salvando a sua vida. Ou seja, se ela não fazer chaco-chaco no buchaco, ela morre por causa do acúmulo de poder mágico dentro dela. E nesse ponto ela tinha se casado na aldeia élfica e o marido dela vendia constantemente os cristais mágicos e assim fazendo uma fonte de renda para eles. Mas um dia o marido dela foi morto por criminosos e depois disso ela começou a atacar os homens solteiros da aldeia e fazer o ato com eles, até que as pessoas decidiram expulsar ela da aldeia porque não aguentavam mais isso. E depois que ela saiu da aldeia, ela trabalhou como acompanhante noturna, ou melhor, prosti, vocês sabem o resto, em um bordel, até que ela se tornou uma aventureira mais tarde. Mas tem gente que pergunta, ela começou a fazer isso só para não morrer por causa da maldição? Ela desgostou disso? Ela sofre por causa disso? E a resposta é não. Ela realmente não se importa com a maldição. Ela faz tais atos eróticos chaco-chaco no buchaco porque ela em si gosta de fazer eles. E por isso ela não gosta que sintam pena dela por causa da maldição, já que o que ela faz é por puro prazer e não para viver. Mas tem um porém, que ela tem vergonha do tempo que ela ficou em um bordel, e é por isso que ela tenta ao máximo esconder essa parte da sua vida para que as pessoas não pensem mal de seus filhos e netos. E em suas aventuras noturnas em sua vida, ela já teve alguns filhos, mas depois que um deles virou a cara para ela depois de saber sobre seu passado, ela passou a criar seus filhos até que tivessem idade para se cuidar e depois ia embora logo em seguida, que é o que aconteceu com Laws, o pai da Sylvie que morava na vila que o Deus passou a sua infância, e por isso sabemos que a Sylvie é neta da Elinálise. A Sylvie nunca julgou sua avó por causa do seu passado, o que teve um grande impacto na Elinálise, que tinha muito medo que a Sylvie rejeitasse ela. Ela até mesmo pensou que talvez o Deus rejeitasse a Sylvie por causa do passado da Elinálise, o que claro, o rei delas não ligou para isso porque o passado fica no passado e a Elinálise é uma personagem muito adorada por todo mundo. Depois que a Elinálise se encontra com o Rudeus para avisar que encontraram o labirinto onde a Zenith está, ela fica junto com ele quando eles vão para a escola de magia em Iranoa, e lá ela conhece o Prometido. Lá ela conhece Cliff, que se declara para ela e diz que irá curar a sua maldição. Assim eles começam seu relacionamento e inclusive tem uma filha. Sim, a Elinálise se casa com Cliff,
tendo um belo final com ele. O Cliff também foi capaz de criar um item mágico que suprime a maldição da Elinalise, mesmo que pouco, o que normalmente ela teria que fazer tais atos em menos de 2 semanas. Ela conseguiria passar 1 ano sem fazer os atos, mas é claro, sua libido não cai e ela continua fazendo frequentemente. E para aqueles que têm dúvidas, ela já traiu o Cliff? Não, a Elinalise nunca traiu ele. Ela já dormiu com outros homens, sim, mas foi quando ela teve que viajar para outro lado do mundo para ajudar a Zenith e o Rudeus, mas o Cliff não poderia ir porque ele era muito fraco. Então naquela época o Cliff consentiu com ela ter que dormir com outro homem, porque senão, claro, ela morreria. Mas nessa época ela não fez nenhum exagero, ela dormiria com um homem uma vez só para poder se salvar e ficar tranquila. Ela não saiu metendo louco nem nada do tipo. O Cliff consentiu, ele respeitou isso, ela respeitou ele e tudo aconteceu de maneira normal, até porque se ela não fizesse isso ela morreria nessa jornada. Então não foi uma questão dela ser uma pervertida e sim deles precisarem fazer isso. Então se você acha que isso conta como traição, você tem que rever a série e tudo mais, porque isso não conta como uma traição e você tem probleminha se você acha que isso conta. E agora chega de falar sobre o passado dela e vamos para seus poderes e habilidades de uma aventureira Rank S. Ela é uma aventureira muito experiente que ajuda muito com diversas situações e ela é muito ágil a ponto de Atof, uma Lorde Demônio, elogiar seu trabalho de pés em uma luta. O Rudeus pode falar que ela é um pouco fraca em comparação com outras pessoas como Ghislaine ou Zanuba, mas ela ainda é muito mais forte do que pessoas comuns e tem seus itens mágicos para auxiliar ainda mais em suas batalhas, como seu estoque, que é uma arma mágica capaz de liberar lâminas de vento, ou seu Gládio, que libera ondas de choque. Ou seja, a Elinalise, querendo ou não, ela é OP, ela é forte, ela não é fraquinha não, relaxem que a mina sabe se virar. E como uma elfa, ela é capaz de detectar a presença de seres vivos próximos a ela, assim ajudando a evitar inimigos e monstros em sua jornada, o que se mostrou ser bem útil em sua viagem para Begarito com Rudeus para salvar a Zenith. Ela também é capaz de usar magia, embora é claro, nada de níveis muito altos, porque no fim ela abandonou a escola de magia depois de engravidar de Cliff. E embora isso não se enquadre em poderes e habilidades, como eu já disse, ela tem sua maldição da luxúria e tudo mais que transforma ela em uma besta pervertida e ela não consegue parar de fazer atos para conseguir fluidos e acaba morrendo e para tudo mais que eu já falei, então tranquilo. A Elinalise é uma personagem amaldiçoada, com a maldição da luxúria no caso, né? Mas ela consegue ter um final feliz, se encontrando com Cliff, ter um filho com ele e se casando com ele e conseguindo superar o seu passado graças à sua família e à sua neta. Ela tem alguns filhos, mas conhecemos apenas o Law, o pai da Sylvie, e o Cleve, que é o filho de Cliff. A Elinalise é a personagem de Mushoku Tensei, que foi amaldiçoada, mas conseguiu ter um bom final mesmo assim. E ela é uma das minhas personagens favoritas, sem dúvidas alguma. E eu espero que tenham gostado desse vídeo, de ver a história da Elinalise, uma das melhores personagens da série. E claro, amada por todo mundo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para a notificação ou lançamento daquele tapa no dedão, tô contando com o seu like aqui. Para ajudar o vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, grupos, família, compartilhe com todo mundo para ajudar mais pessoas a chegarem aqui no canal e o canal crescer mais ainda. Eu peço, por favor, façam isso, me ajudem, pelo amor de Deus. Então agora eu vou me despedir de vocês. Aquele abraço, falou!